O jornalismo já é conhecido, a gente vai falar mais à frente sobre os tipos de jornalismo, especificamente jornalismo sensacionalista, o que é o sensacionalismo, como ele é tratado pelo jornalismo, historicamente foi tratado pelo jornalismo. E a gente vê que esse sensacionalismo foi utilizado assim, de forma até abusiva, né? A gente vê informações, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, de técnica, de certa forma, amparada pelo jornalismo até certo ponto, mas que inclui o sensacionalismo, e aí a gente vê que as informações são uma coisa e a sensação que a matéria vai passar, que as matérias vão passar, e o conjunto da cobertura jornalística vai transmitir, vai ser completamente diferente do conteúdo das informações. Um exemplo claro assim, que a gente pode observar é o seguinte: no jornalismo existe uma regra assim, se acontece um acidente de ônibus e ele morreu, digamos assim, morreu uma pessoa e 30 pessoas ficaram feridas. A regra do jornalismo é você noticiar isso sempre a morte primeiro. A morte a vida é um bem maior, diziam os professores de jornalismo. Então você noticia primeiro a perda de uma vida. Depois vem os feridos. Então acidente de ônibus mata uma pessoa e deixa tantos feridos. Esse é o padrão. Sempre foi assim. Se esse é o padrão até ético do jornalismo, porque a morte é mais importante, etc. Na pandemia, em 2020, a gente viu notícias como, por exemplo, assim, com 1.000 e poucos casos infectados, né, acontecem tantas mortes. Então, em determinado lugar, tem um número de infectados e tantas mortes. Mas eles colocaram o número de infectados antes do número de mortes. O número de mortes deveria ser o mais importante, a vida humana, né? Então, eles colocaram o número de infectados antes. O que isso significa? Qual é o efeito disso para quem lê a manchete, né? A escolha editorial ali só pode ter sido pelo número maior. Quer dizer, optou-se a apresentar primeiro um número maior, e esse número maior tem um potencial de assustar mais, e depois a morte ficou em segundo plano, porque afinal de contas foi um número menor, né? Então a própria lógica do jornalismo aplicada a essa manchete seria suficiente para as pessoas ficarem mais tranquilas. Bom, tem mais gente pegando a doença do que morrendo. Então isso até, inclusive, dentro da epidemiologia, né, você faz o cálculo, é a partir daí que você faz o cálculo da letalidade de uma doença, né, o número de infectados, e você pega o número de mortos. Então, bom, é uma porcentagem aí de pessoas que morrem. E, no entanto, esse tipo de manchete, esse tipo de tom jornalístico é que produz esse efeito psicológico nas pessoas, e que daí então vai trazer, claro, que aí essa manchete vai aparecer, vai ter a manchete, o texto da manchete e uma foto, né, como uma foto de uma pessoa entubada, uma foto de um cemitério, como muitos usaram, uma foto de um cemitério com um enterro, com o coveiro, com o escafandro, etc. Então as pessoas pensam, bom, tá morrendo gente, tá, o negócio está grave e tal. Teve um jornal, inclusive o jornal do Paraná, que noticiou quando foram trazidos pacientes de Manaus para o Paraná. A notícia era essa: tantos pacientes foram trazidos para o Paraná. Pronto. O que seria o ideal como foto de ilustração? Uma foto do hospital para onde eles estão indo. Seria o evidente. Eles usaram a foto de um enterro com vários caixões e tal. Em seguida eles mudaram a foto para uma foto do hospital, porque viram que pegou mal, as críticas nas redes sociais, porque o sensacionalismo chegou a um ponto que ele não é mais disfarçado, porque é aquela coisa assim, se colar, colou. Quanto mais pessoas a gente deixar apavorado, melhor. As pessoas que não vão se apavorar com isso não interessam, elas vão criticar e depois elas vão ser classificadas como pessoas que estão minimizando o problema. Então, nisso a gente já percebe que o jornalismo de 2020 deu um salto, né, em alguma direção bastante perigosa, né? Então, eu tô falando isso, começando com isso aqui, para dar um exemplo, né, da situação que a gente está vivendo e como que as pessoas digamos assim, se colocam, né, aceitam determinadas informações que, na verdade, não são informações, elas são informações no sentido de que é um conjunto ali de efeitos psicológicos com a foto, né, mas não é exatamente informação e não é exatamente a racionalidade que está envolvida ali. É uma outra coisa, são outras coisas, né?